Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 18. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aleluia, Jesus. Essa semana Deus tem ministrado comigo. Como eu sempre digo, a palavra primeiro fala com a gente. A palavra primeiro vem de encontro a nós. Toda palavra a qual eu ministro aqui, Deus ministra no meu coração em primeiro lugar. E no verso 18 ele diz aqui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Glória a Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Para nós. Feche teus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos. A tua palavra que nos diz, Pai amado, que tudo nós devemos dar graças, porque esta é a tua vontade para nós. Porque tu mandaste o teu filho. Tu mandaste o teu filho, Pai amado, para que nós tivéssemos acesso, livre acesso a ti. Graça, aleluia. Porque outrora tu habitavas em templos feitos por mãos de homens. Outrora havia um véu que separava a tua presença de nós. Mas hoje tu estás aqui, dentro de um vaso de barro, dentro de um coração falho, mas que dentro de nós, um vaso de barro, guardando um precioso tesouro, que é a tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos nesta noite, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que a tua palavra venha ficar gravada na tábua do nosso coração, para que nós possamos entender que tu és Pai. E a tua palavra nos diz: acaso um filho pedirá um pão e o pai dará uma pedra, ou pedirá um peixe e o pai dará uma serpente? Jamais. Pois sabemos que tu és um Deus de amor, pois tu nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos nós, para que todo aquele que nele crê, tivesse a vida eterna. É nesta noite que nós te pedimos, fala conosco, e que nós possamos reconhecer o quanto tu és bom, em nome de Jesus. Amém? 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 Pode ser estar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Em tudo dai graças. E Deus tem ministrado comigo nessa semana sobre sermos gratos. Sermos gratos por algo. Sermos gratos por aquilo que Deus está sendo feito, está fazendo nas nossas vidas. Sermos gratos pelas pequenas coisas. Sermos gratos por podermos acordar a cada manhã. Sermos gratos até mesmo pelas lutas, porque nas lutas nós aprendemos. Sermos gratos por muitas vezes poder olhar para o nosso filho e ele sorrir para nós. Sermos gratos por nós termos o pão sobre as nossas mesas. Sermos gratos pelas pequenas coisas, sermos gratos pelo ar que nós respiramos. Sermos gratos pela misericórdia de Deus. Porque a misericórdia é uma graça não merecida. Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele renova sobre nós, sobre a nossa vida, a sua graça a cada manhã, a sua misericórdia a cada manhã sobre as nossas vidas. A cada manhã Deus olha para nós e diz assim: eu creio que hoje tu vai ser melhor do que o que tu foi ontem. Eu creio que hoje
Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele nos dá todos os dias, um dia inteiro, para nós sermos diferentes, para nós sermos melhores, para nós matarmos o nosso eu e deixarmos Cristo crescer sobre as nossas vidas. Gratidão, ela nos aproxima de Deus. Quando nós começamos a olhar para os pequenos milagres que Deus faz nas nossas vidas e nós não percebemos, nós começamos a ser mais gratos a Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz: ser fiel no pouco, ser grato no pouco, que eu te colocarei no muito. Como é que Deus vai nos dar em abundância se nós muitas vezes não agradecemos nem um pouco? Aleluia. Temos que começar a ser gratos, porque nós estamos aqui, porque nós estamos vivos. O salmista Davi, ele era grato a Deus por ele poder ir ao templo orar a Deus. Mas nós fazemos hoje um convite para as pessoas: vamos orar. Ninguém quer. Ninguém quer sair do conforto da sua casa. As pessoas dizem: eu preciso pagar o preço. Meu irmão, pagar preço a gente paga lá na rua. Pagar preço a gente paga quando o inimigo controla as nossas vidas. Eu posso dizer para os irmãos sabem de onde eu saí, de tudo que eu fiz na minha vida. Hoje eu sou grato a Deus por eu poder estar aqui. Sou grato a Deus por cada um de vocês estar sentado nesse banco. Sou grato a Deus, sim, pelas lutas, pelas tribulações que passam na minha vida, porque em cada uma delas eu aprendo mais. Sou grato a Deus porque eu sei que as lutas vão se levantar na minha vida, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus eu vou passar por todas as tribulações, porque Jesus já disse que Ele estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se eu sou grato a Ele, eu reconheço que as minhas lutas estão na mão dEle. Então eu sou grato a Ele, sim. Eu sou grato a Jesus porque Ele morreu por mim. Sermos gratos. E como nós ouvimos as pessoas reclamarem. Eu trabalho com público, então eu vejo as pessoas reclamarem o dia inteiro, porque nunca é como elas querem. Nós, como cristãos, nós temos que aprender que a nossa recompensa não está aqui na terra. Nossa recompensa está lá em cima. A nossa recompensa está lá em cima. Mas quantos de nós somos gratos quando nós acordarmos pela manhã e temos o nosso pãozinho para a gente sentar na mesa e tomar o nosso café? Glória a Deus. Quantos de nós somos gratos por saber que os nossos filhos muitas vezes são bagunceiros, mas eles estão lá conosco? Quantos pais, quantas mães não têm seus filhos consigo porque estão doentes, estão no hospital? Mas os nossos filhos estão conosco. Se não estão, nós sabemos aonde eles estão. Sermos gratos por olharmos para o nosso irmão e dizer para ele: Deus vai te abençoar hoje. Aleluia. Sermos gratos porque Deus nos deu algo que Ele não deu para Jesus. Se nós olharmos, nós temos algo que Jesus não teve. Deus não deu a opção de escolha para Jesus. Aleluia. Jesus não teve opção de escolha. Jesus orou a Deus e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa missão. Passa de mim essa luta. Mas todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Nós temos tanta misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que quando a luta está grande, Deus nos dá a opção de querer ou não. Deus nos dá a opção. Jesus não teve isso. Jesus teve que ir até o fim. Glória a Deus. Sermos gratos, meus irmãos. Aleluia. Sermos gratos. Muitas vezes nós reclamamos do nosso emprego. Eu posso dizer, às vezes, até mesmo. Tem horas que a gente reclama do nosso emprego, tem horas que a gente reclama. Mas aí o Espírito Santo vem à minha memória, que a palavra de Deus nos diz:
o que me vem à lembrança, o que me dá esperança. Aleluia. E me vem à cabeça Aleluia. como era quando eu não tinha meu emprego. Como eram as lutas. E se hoje tu tem um emprego é difícil, mas esquece que tu poderia não ter esse emprego. Deus de graça. Aleluia. Nós reclamamos muitas vezes. Mas está frio. Quantas pessoas hoje não têm opção? Estão deitadas numa cama de hospital. E não podem sentir esse frio que tu está sentindo. Mas tu está sentindo porque tu está vivo. Quantas pessoas de repente partiram sem ter o direito à salvação? Mas nós temos esse direito. Nós temos essa opção. Nós temos a opção de estarmos aqui. Pastor, mas não está aqui. Eu queria que estivesse aqui. Mas tu está aqui. A salvação é individual. Amém. Busca a tua salvação e Deus vai acrescentar na tua vida. Porque a promessa de Deus que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sermos gratos Glória a Deus. por tão pouco. É tão fácil nós sermos agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito. Eu acho que por muitas vezes Deus deve olhar para nós lá de cima e dizer assim: como eles reclamam, como eles não veem o que eu tenho feito na vida deles. Por muitas vezes a gente reclama, mas meu salário está pouco. Mas será que eu tenho vigiado em cima do meu salário? Deus soberano. Aleluia. Será que eu tenho agradecido? Será que eu tenho sido um pouco mais grato pelo que eu tenho hoje? E às vezes nós precisamos, como diz o livro de Lamentações 3:21, que o que me vem à lembrança é o que me dá esperança. Glória a Deus. Às vezes tem que vir à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Olhar para trás e ver da onde nós saímos, da onde Jesus nos tirou, daquilo que Jesus já fez nas nossas vidas, dos livramentos que Ele deu sobre nós. E ver como é que nós estamos hoje. Mas as pessoas, hoje em dia, a primeira opção sempre é reclamar. A primeira opção sempre é nós nos fazermos de coitado. Nós esquecemos que já foi muito pior. É verdade. Já foi muito pior. Aleluia. Quem sabe dentro da tua casa já foi muito pior. Quem sabe a nossa vida, a minha vida, meus irmãos, nunca foi fácil. Eu tive tudo o que eu queria. Mas da mesma maneira que eu tinha, eu jogava tudo fora. Era Deus que permitia? Não, era eu mesmo. Que desperdiçava aquilo que Deus já provinha na minha vida. Porque a cada um de nós, quando nós nascemos, nós já nascemos com um propósito. Nós já nascemos, Deus sabendo, porque a palavra de Deus nos fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu e nos designou. Foi Ele que olhou para cada um de nós. Tu já imaginou quando Jesus andou aqui na terra? Ele andou pelas ruas e escolheu a cada um dos seus discípulos. Deus de graça. Aleluia. Muitos Ele chamou pelo nome, outros Ele só disse: segue-me. Mas Jesus escolheu. Jesus escolheu a cada um deles. E se tu está sentado aqui hoje, foi porque um dia Jesus te chamou também. Foi porque um dia Jesus te escolheu. Da mesma maneira que Ele escolheu os seus 12 apóstolos, que se nós estamos aqui hoje, foi porque eles acreditaram no chamado de Jesus. Tu já te imaginou? Por um minuto tu fechou os teus olhos e imaginou o próprio Jesus chegando frente a frente para ti, te estendendo a mão e dizendo: vem. Deus de graça. Já foi grato por Ele ter te chamado e tu estar Aleluia. sentado aqui, podendo adorar a Ele hoje? Por muitas vezes, meus irmãos, a gente precisa pedir perdão para Deus, porque nós somos tão falhos. Nós deixamos a nossa vida, deixamos aquilo que muitas vezes está impregnado em nós, impedir a nossa adoração a Deus. E a palavra de Deus nos fala
que nos últimos tempos o amor de quase todos se esfriaria. Deus soberano. E a palavra tem se cumprido, porque nós temos visto pessoas crendo, meus irmãos, em coisas que não são de Deus, seguindo doutrinas vãs, doutrinas de homens, e esquecendo que nós só temos um que nós devemos seguir, que é aquele que carregou a nossa cruz. Glória a Deus. Aquele que carregou a minha cruz, aquele que carregou a tua cruz. Aleluia. É somente a Ele. Oh, Jesus. Quando nós viemos aqui para Águas Claras, o meu pastor, ele sempre me ensinou uma coisa. Ele não tenta inventar nada, somente prega o Evangelho. Glória a Deus. Que aqueles que realmente entenderem, aqueles que realmente abrirem o seu coração, aqueles que realmente estiverem dispostos a abrir o seu coração e deixar gravado na tábua do coração a palavra de Deus, estes estarão contigo. Amém. Então eu sou grato a Deus por muitas vezes algumas pessoas pararem no caminho. Sou grato a Deus porque a palavra de Deus nos diz que todos os dias Jesus estaria conosco. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Quem sabe hoje o que tem acontecido contigo é Deus tirando do teu caminho esses 10.000, esses 1.000, Aleluia. para te poder continuar caminhando, para te poder Glória continuar a em frente, Deus. para te continuar olhando para o alvo. Qual é o alvo, pastor? É Jesus. Amém. Glória a Deus. O alvo é Jesus. O alvo é Ele. Então nós temos que ser gratos a Ele. Agradecer um pouco mais. Existem coisas tão simples que eu tenho visto que muitas vezes nós esquecemos que antes de qualquer refeição nós temos agradecido a Deus. Nós estamos sendo gratos. Às vezes é tão pouco. Às vezes é tão pouco, meus irmãos. Mas nós agradecemos. Santo é teu nome. Aleluia. Nós agradecemos aquele pouco. Ser fiel no pouco, que Deus vai te colocar muito. Oh, glória a Deus. Há pouco hoje. Aleluia. Agradece a Deus esse pouco, consagra a Ele. E Ele vai te colocar em muito. Quando agradecemos a Deus por tudo, meus irmãos, quando nós agradecemos a Ele, nós estamos reconhecendo a sua bondade sobre nós, o seu amor e a sua fidelidade. É. Glória a Deus. Porque Aleluia. Deus é fiel conosco. Oh, Jesus. Mas será que nós somos fiéis com Ele? Deus é bom para nós. Mas será que nós não temos tido pensamentos maus? Será que eu posso declarar? Santo é teu nome, Jesus Cristo. Sabemos que Deus é amor. Porque Deus deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. Mas será que eu amo Ele na mesma proporção? Aleluia. Aleluia. Precisamos, às vezes, parar e fazer uma análise nas nossas vidas. Como eu tenho sido como cristão? Será que eu realmente tenho sido um seguidor de Cristo? Será que eu realmente entendi o que é ser cristão? E é tão fácil. Muitos dizem assim, mas é difícil chegar a Jesus. Não, somos nós que colocamos empecilhos. Somos nós que dificultamos as coisas. Depende de nós. Depende de cada um de nós. Depende da nossa renúncia. Depende a cada manhã. Aleluia. Quando tu acorda, tu diz assim, hoje eu vou ser diferente. Aleluia. Hoje eu vou ser melhor. Vou dizer que a gente vai dizer, eu sou convertido. Não. Eu posso dizer para os irmãos, em cada luta, em cada tribulação que tu passa, tu te converte a Deus mais um pouquinho. Glória. Aleluia. Porque Porque no meio da luta, uma vez eu aprendi que no deserto não é feito para formar caráter de ninguém.
Deserto não forma os teus pensamentos. O deserto, ele faz o teu caráter aflorar. Ele faz aquilo que está dentro de ti ser colocado para fora. Porque no deserto, é na hora da luta, que Deus vai saber realmente o que é que nós sentimos por Ele. É na hora do deserto, é na hora do meio da luta, é na hora do meio da tribulação, é no meio da tempestade. Porque quando Jesus estava com seus discípulos no barco, e lá Jesus dormia, e a tempestade veio, e o que seus discípulos disseram? Nós vamos morrer. Mas quando Jesus convidou eles para entrar no barco, Jesus disse, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos passar pelo outro lado. E o que Jesus disse? Glória a Deus. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Que tamanho está a tua fé hoje? Que tamanho está a tua gratidão a Deus? Porque quando tu é grato, a tua fé vai aumentando. Glória. Quando tu é grato, as coisas vão acontecendo ao natural na tua vida. Quando tu começa a glorificar e adorar a Deus no meio da luta, no meio da tribulação, Deus só vai provendo na tua vida. Está difícil hoje? Jesus disse, eu estou contigo. Quem sabe a tua luta hoje, tu deve dizer assim, eu não aguento mais. Mas Jesus vai te dizer, eu estou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou contigo. Deus, Pai. É no momento da tua tribulação, é naquele momento onde tu pensa que nada mais vai dar certo na tua vida, que Jesus diz, te acalma. Deus é fiel, aleluia. Entrega teus caminhos para mim, confia em mim, no mais tudo eu vou fazer. Tudo eu vou fazer. Quando a palavra de Deus nos fala, mas buscai o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas te serão acrescentadas, é para te não te preocupar, que todo o resto Deus vai acrescentando na tua vida. Se Deus veste as flores do campo e alimenta os pássaros que estão nos céus, que dirá não fará por nós que somos seus filhos? Aleluia. Deus de graça. Aleluia. Então acredita um pouco mais. Creia um pouco mais. Agradeça um pouco mais. Agradeça. Como eu falei para os irmãos, essa palavra bateu em mim primeiro essa semana. Porque por muitas vezes os irmãos sabem, eu trabalho com vendas, eu trabalho na rua. E às vezes chega na segunda, terceira semana do mês e eu digo assim, não vai dar. Eu não consigo. Não tem como. Essa semana Deus foi muito forte comigo. Aleluia. Tenho agradecido pelo que tu tem passado até agora. Alguma vez eu te desamparei, alguma vez eu te deixei Glória a sem Deus. resposta. Porque estás ansioso. A ansiedade não provém de Deus. A ansiedade ela nos corrói. Mas o que Deus tem para ti, meu irmão, é muito maior do que aquilo que tu imagina. Porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus entregou uma promessa na tua vida, somente creia. Porque no tempo dele vai acontecer. No tempo dele, ele vai te abençoar. Então seja grato no pouco, para ele poder te colocar no muito. Glória a Deus. Seja fiel nesse pouquinho que tu está recebendo hoje. Pastor, é só uma migalha. Mas Deus vai te dar essa migalha. Ele vai te prosperar. É verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Quando aquele menino chegou diante de Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. A palavra de Deus nos diz que naquele momento haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os discípulos queriam despedir aquela multidão. E Jesus disse, não. Dai de comer e dai de beber para eles. 5 pães e 2 peixinhos seria uma migalha para cada um. Uma migalha. E Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, levantou os céus e deu graças. Agradeceu ao Pai por ter aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Quem sabe na tua vida hoje é só uma migalha.
Mas agradece esta migalha. Ser fiel um pouco. Deus vai te colocar Glória a lá. Deus. Aleluia. Seja fiel. Acredita que Jesus vai multiplicar sobre a tua vida. Quem sabe nessa noite tudo tem acabado. Quem sabe nessa noite tu está passando por um período de escassez na tua vida. Quem sabe nessa noite tu até já perdeu as esperanças. Mas o que Deus tem para te dizer nessa noite: Glória a Deus. seja grato. Porque a gratidão, meus irmãos, Glória a Deus, Senhor. a gratidão nos mantém humildes. Glória, aleluia. Quando eu agradeço esse pouco, Deus nos faz sermos mais humildes. Que ser humilde é reconhecimento. Reconhecimento, meus irmãos. A gratidão amplia a nossa visão. Aleluia. Quando começamos a agradecer mais para Deus começa a abrir a nossa visão. Glória. E quando Ele abre a nossa visão, nós começamos a enxergar mais. Nós começamos a prestar mais atenção. Aquilo que era pouco, daqui a pouco Deus vai te fazer ver que não é tão pouco assim. E Ele pode multiplicar aquilo na tua vida. Porque o pouco com Deus é muito. Amém. Glória a O Deus. pouco com Deus é muito. E eu vivi isso na minha vida. Eu tive épocas de não ter quase nada. Mas eu agradeci a Deus por não estar mais vivendo o que eu vivia antes. E hoje Deus tem prosperado a minha vida. Como a irmã falou aqui. E as bênçãos te seguirão. Chega um ponto da nossa vida que tu não vai mais precisar pedir. Tu vai ter para dar. Glória a Deus. Mas tem que entregar teus caminhos para Deus, confiar nele, deixar Ele mudar, deixar Ele transformar, deixar Deus tocar na tua vida e fazer a mudança necessária. Aleluia. Tem que deixar Deus trabalhar. Glória a Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele fazer do jeito dele, não é mais do nosso jeito. Quando tu entregou a tua vida para Jesus, tu veio até a frente do altar e tu disse: Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Aleluia. A partir daquele momento, tu entregou tua vida para Ele, nas mãos dele. Ele vai fazer do jeito dele, da maneira dele. Aleluia. Por muitas vezes, a gente vai precisar ser lapidado. Amém, Jesus. Na maior parte das vezes, os nossos pensamentos, aquilo que a gente aprendeu, vai ter que ser esquecido. Porque a palavra de Deus nos diz que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. E os nossos pensamentos, nossos atos, tudo aquilo que nós fizemos, ficou lá embaixo no mar do esquecimento. Aleluia. Mas Jesus nos chamou. Glória a Foi Deus. Ele que te escolheu. Quando ninguém mais via valor. Quando as pessoas olhavam para ti e te diziam: tu não tem jeito, tu não vale nada, tu não tem mais futuro. Jesus olhou para ti e disse: tu é uma pedra preciosa e eu vou te lapidar, eu vou te transformar, eu vou fazer de ti um vaso de honra, um vaso de valor. Glória a Amém, Deus. Jesus. Tu Glória a agradece a Deus. Deus. Agradece pelas lapidadas que Ele dá em ti. Uma pedra para ser lapidada na mão do ourives, ela vai ser quebrada em alguns cantos, vai ser lixada, Deus. vai ser polido, mas no final de contas, aquele pequeno cascalho vai virar uma pedra de muito valor. Glória a Deus. Aleluia. Aquela pequena pedra Aleluia. vai virar um diamante, vai virar, quem sabe, o maior de todos os tesouros, mas é na mão do Senhor. Aleluia. Na mão daquele que está lixando, na mão daquele que está cuidando, na mão daquele que está te quebrando. Em nome de Jesus. Pai. Mas o que hoje é um cascalho virá algo de grande valor na Amém. mão do Senhor. Amém. Glória a Deus. Gratidão é um reconhecimento que tudo que nós temos vem dele. Amém. Reconhecermos, meus irmãos, Amém, Jesus. o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Reconhecermos, meus irmãos, que sem Ele nada somos. Glória a Deus. Reconhecer que muitas vezes nós não somos dignos, Glória a mas o Deus. amor de Deus Em nome de Jesus. é incondicional Glória. sobre a tua Glória a vida. Deus, Senhor. É incondicional. E quando alguém olhar para ti e te dizer: tu não é nada, vai dizer: não, eu sou assim.
glória a Eu sou Deus, filho de Senhor. Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou um chamado. Eu sou um escolhido. E eu sou aquele que Deus designou Amém, Senhor. para frutificar. Amém. Glória. Amém? A gente coloca de pé. Amém.